Seja bem-vindo, está começando o DC Notícias Especial, o seu resumo da semana. Veja os destaques dessa edição. Itaipu abre vertedouro para aumentar nível do Rio Paraná e ajudar países vizinhos. Ponte da Integração deve possibilitar a abertura de 150 novos postos de trabalho. Um tribunal do júri simulado virtual. A inspiração na criação do documentário Vozes da Emoção. O DC Notícias Especial, o seu resumo da semana, já está no ar. O curso de Direito da UDC vai novamente inovar. Os simulados de Tribunal do Júri, antes realizados de forma presencial, desta vez será de forma virtual. A professora doutora Alexandra Barp, responsável pela disciplina, explicou também de forma virtual como vai funcionar esse Tribunal do Júri. Então, nosso bate-papo hoje é com a professora doutora Alexandra Barp, que vai contar um pouquinho para a gente essas novidades através dessa videoconferência. Nesse momento a gente faz esse bate-papo meio de longe, mas também se sentindo perto, né, professora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Verdade, nós estamos de longe, mas ao mesmo tempo essa comunicação facilita bastante para que a gente se sinta acolhido. Professora, hoje nós vamos conversar sobre algumas novidades que os professores estão tão empenhados em passar disciplinas para os alunos, na forma remota. E uma novidade bastante interessante que vai acontecer para os estudantes, para os acadêmicos do curso de Direito, é um júri virtual. É isso mesmo, professora? Exatamente, Andréia. Eu sou professora da disciplina Tribunal do Júri. E a avaliação dessa disciplina é um júri simulado, né? Então, os alunos me questionaram já no início, né, das aulas remotas, como é que aconteceria o nosso júri. E eu falei, olha, vamos passar o primeiro período de avaliação e nós vamos encontrar uma forma de fazer o júri. Então, nós alinhamos junto com a coordenação do curso, com outros professores, e nós conseguimos encontrar uma forma, pelas ferramentas que a UDC está nos possibilitando utilizar nesse período, para que a gente possa fazer o júri simulado via remota, inclusive com a participação de outros acadêmicos que não são os acadêmicos da disciplina. Professora, como é que os alunos receberam essa notícia que o júri seria virtual? Eles ficaram muito empolgados, tá? Porque vai ser muito diferente, até aqueles que tiveram um pouco de receio, eu disse o seguinte, olha, eu estou há 60 dias já fazendo audiências aqui remotas, né, que o Tribunal aqui do Estado do Paraná está fazendo as audiências todas vias remotas, então é uma forma, inclusive, de vocês já irem se acostumando, talvez, para uma nova realidade do Poder Judiciário, né, de algumas audiências que antes nós tínhamos que deslocar até o Judiciário, elas aconteçam de forma remota. E a partir daí a aceitação foi excelente e todos também empolgados em participar. Professora, como é que vai acontecer esse júri? Já se tem esse planejamento? Já temos o planejamento. Nós vamos usar a plataforma da UDC, né, que é o Google Meet, que nós estamos utilizando para ministrar as aulas também. A coordenação do curso vai nos fornecer um link com maior acesso, então nós vamos encaminhar esse link com antecedência para os alunos, como uma reunião agendada. Então, os alunos das outras turmas que quiserem assistir o júri, eles vão estar assistindo e nós vamos estar aí acompanhando o desenvolvimento do trabalho do juiz, depois do promotor e assim sucessivamente. Né? Como nós estamos aqui fazendo nossa entrevista, eles também vão ter o seu momento, digamos assim, de demonstrar o esforço e o trabalho que eles fizeram no período da disciplina de júri. Professora, a tecnologia nesse momento veio fortalecer ainda mais esse aprendizado também, como a senhora comentou agora há pouco, essa nova adaptação, essa nova realidade? Ela veio sim. Claro que tudo tem um período de adaptação, né? Nós tivemos que mudar drasticamente, assim, de uma hora para outra, por conta dessa situação, que não é uma situação local, é uma situação mundial, mas eu acho que nesse momento nós já estamos com esse método, digamos assim, aperfeiçoado, consolidado,
e nós temos muito ainda que aprender e a oferecer por conta da utilização dessas ferramentas. Então, esse júri é só mais uma demonstração de que o fato de nós não termos o contato físico, ele não impede que as atividades sejam executadas e que todas as ações possam acontecer como se efetivamente nós estivéssemos ali próximos, né? Porque nós estamos próximos, mas a nossa proximidade é uma proximidade virtual. Pois é, professora, isso que eu gostaria de destacar também, porque isso o Tribunal do Júri é uma aula bem prática, que os alunos vão, eles têm toda aquela encenação, toda aquela preparação. E hoje, com a tecnologia, os alunos continuarão trabalhando, estudando e não perdendo nenhuma atividade. Nenhuma atividade. Inclusive, eu vou dar um spoilerzinho, né? O processo, ele tem 3 réus, então ele tem 3 advogados. Então, para poder possibilitar o júri, nós dividimos a defesa, um defensor para cada réu, né? Para que eles não precisem, por exemplo, se encontrar para poder fazer a defesa. Eles podem combinar toda essa estratégia da casa deles, do local onde eles estão utilizando para estudar, e no momento de apresentar a sua tese para os jurados, eles vão estar sozinhos, né, numa tela de computador, enfim, fazendo a sua sustentação oral. Vai ser um desafio, mas vai ser um desafio bem gratificante para todos que aceitaram passar por ele. Que bacana! E quando vai acontecer esse júri, professora? Dia 9 de junho, né, nós já agendamos ele junto com a coordenação para o dia 9 de junho, e nós vamos iniciar ele às 8h30 da manhã. Né? E aí, assim, como ele vai ser via remota, nós não temos um horário bem definido para o término, mas o Tribunal do Júri geralmente ele tem 4 horas de duração. E com certeza o DC Notícias vai acompanhar e vai mostrar para os nossos telespectadores todo o desenrolar desse júri virtual, que com certeza vai ser muito bacana. Nos bastidores aqui eu já tenho grupos de WhatsApp com os juízes, com os promotores, com os advogados, com as testemunhas. Então, assim, tá todo mundo já trabalhando, né? E todos eles, no final de contas, estão reunidos comigo, né? Então, eu sei o desenrolar do trabalho de cada grupo, porque eu acompanho eles, inclusive até por essas ferramentas que são muito importantes, ferramentas tecnológicas que agora estão nos auxiliando bastante. Professora, parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa que com certeza vem agregar ainda mais conhecimento e aprendizado para os seus alunos. Ai, que bom, eu faço por eles, porque o desenvolver dessa disciplina, o coroar dela, digamos assim, é a execução do júri. Então, assim, eu ficaria muito sentida se nós não tivéssemos essa oportunidade. Mas, adequando tudo, foi possível e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eles estão se esforçando bastante, eles estão fazendo as intimações via WhatsApp. Então, assim, tá muito legal. O desenvolvimento nos bastidores também tá bastante legal de acompanhar. Com certeza. Professora, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco, essas informações, mesmo de longe, tá? E desejar muito sucesso nesse júri. Parabéns, professora, mais uma vez. Obrigada, Andréia. E aqui podem sempre contar com a gente, tá? Espero vocês lá para acompanhar o júri no dia 9. Obrigada. A seguir, construção da ponte deve abrir 150 novas vagas de emprego. E ainda, veja como manter as atividades e a rotina das crianças. A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria. Tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop, seu destino de compras no Paraguai. Anglo-Americano, o verdadeiro colégio bilíngue. Imersão total em inglês. Dedicação e carinho no período integral.
primeiro lugar no Enem. Experiências que vão além da sala de aula. Modernos laboratórios. Enorme área verde. Programa Internacional Opcional High School. E aprovação nos melhores vestibulares do país. Colégio Anglo-Americano. Educação bilíngue para conquistar o mundo. E agora uma notícia bastante animadora. A nova fase das obras da Ponte da Integração deve gerar mais 150 novos postos de trabalho. Em um ritmo avançado e com as obras adiantadas, nova ponte de integração entre Brasil e Paraguai já emprega cerca de 350 pessoas. Agora, em sua nova fase, a obra vai gerar mais 150 novos empregos de várias categorias, como carpinteiros, pintores, soldadores, entre outros. As contratações não serão imediatas e acontecerão conforme o avanço das obras. Os recursos para a contratação vêm da margem brasileira de Itaipu Binacional. A nova ponte tem previsão de entrega em 2022. Além de ajudar em vários aspectos locais, contribuirá principalmente para o desenvolvimento regional. Uma decisão judicial concedeu uma liminar ao Sindhotéis, proibindo à Copel o corte de luz nos hotéis e nos setores de gastronomia. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região Sindhotéis conseguiram uma liminar favorável aos bares, meios de hospedagem e gastronomia referente à energia elétrica em tempos de pandemia. A medida provisória proíbe a Companhia Paranaense de Energia, Copel, de cobrar a demanda contratada na fatura mensal. Deferida pelo juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz, a Copel deve deixar de cobrar a demanda contratada pelo próprio Sindhotéis e por aqueles associados que têm contrato de fornecimento de energia sob a modalidade de demanda contratada. A Copel deverá cobrar dos associados do Sindhotéis apenas a quantidade efetivamente utilizada. A liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz também fixou multa única no valor de R$50 mil em caso de descumprimento injustificado por parte da Copel. O juiz definiu a data de 26 de maio para a audiência de conciliação, quando serão ouvidas as partes envolvidas no processo. É preciso ter muita habilidade e principalmente disposição. Nós estamos falando desse período em que as crianças estão mais em casa. Nossa equipe conversou com pais para saber como eles estão preenchendo o tempo dos pequenos. Neste momento diferente em que estamos, muitos pais têm feito o possível para distrair as crianças e manejar o tempo da melhor maneira. Algumas mães contam como tem sido esse período. A gente tem tentado manter uma rotina. As crianças, elas estudam, elas brincam, elas têm a sua hora de computador, toda a rotina que a gente pode manter, né? Eu também vi como uma oportunidade de passar mais tempo com eles, né? Não é fácil, claro, a gente sabe, criança é muito difícil de lidar, algumas horas, né, eles dão uma surtada, e ficar só com eles em casa é muito estressante para eles também, né, com todo esse clima que tá rolando, e às vezes até o nosso estresse acaba passando para eles. Eu tento sair com eles todos os dias, dar uma volta na rua, pego uma florzinha, um pauzinho, evito contato com as pessoas, a gente usa máscara para sair. E tem sido muito bom, sabe? Uns 15 minutinhos por dia, pelo menos, a gente já vê que dá uma distraída, eles já se sentem melhores e isso é ótimo para eles. As mamães aproveitam para contar um pouco mais sobre as atividades e brincadeiras que têm realizado com os pequenos. Em casa a gente tenta fazer atividades, eles adoram pintar, adoram desenhar, adoram brincar de massinha e brincar com coisas diversas. A gente tem feito bastante pintura, que eles gostam bastante. Nós fizemos um arco-íris, já fizemos algumas coisas de culinária juntos. Além disso, a gente
criou uma rotina para eles me ajudarem com a casa, né, e com o bebê. Eles agora têm responsabilidade, por exemplo, de colocar comida para o cachorro, de arrumar sua cama, de fazer várias coisas, né, que eles já têm capacidade de fazer. Elas também deixam algumas dicas para os pais, tendo a paciência como foco. Eu acho que a minha dica para esse momento, principalmente, seria paciência, porque criança, ela exige um pouco mais. A gente, às vezes, tem que conciliar o trabalho e tudo, mas é importante que a gente tenha paciência com eles e saber que esse é um período transitório, né? E aproveitar essa oportunidade de poder estar passando mais tempo com eles também, porque as crianças crescem e esse tempo foi, né? E vai ser só a lembrança que vai ficar e todos nós vamos sentir saudade de tudo isso. Além de a gente distrair as crianças, a gente tem que se distrair. Então procure fazer uma coisa que você gosta. Tocar música, ouvir música, fazer um crochê, fazer uma pintura, ou coisa assim que vai ajudar a passar o tempo e vai ajudar também a você relaxar e distrair e ficar mais tranquilo nesse período. E, quem sabe, após esse período, alguns dos pequenos não se tornem desenhistas, técnicos de computação ou até mesmo atores. Veja no próximo bloco empreendedorismo e solidariedade. E as ações do Maio Amarelo. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. O tradicional Colégio CAESP de Foz chega com tudo em Medianeira, do maternal ao pré-vestibular. CAESP, o líder de aprovação em medicina, com opcional Elementary School, Middle School, High School. Faça parte da família CAESP e aprenda cultivando valores e princípios tradicionais. No CAESP, você tem fácil acesso aos coordenadores e à direção. Colégio CAESP, ensino forte sempre. Muitos profissionais precisaram se reinventar durante a pandemia e alguns estão aproveitando esse momento também para prestar a sua solidariedade.
Muito procuradas nessa época em que vivemos, as máscaras de pano são encontradas com muitas estampas diferentes e em vários formatos. A autônoma Gisele Pescador conta um pouco mais sobre como foi investir nessa ideia e como é feito o trabalho de costura. A ideia de fazer máscaras de tecido veio através de uma amiga minha que está morando lá na Espanha. E ela me mandou um vídeo há 2 meses atrás me mostrando como fazia essas máscaras de tecido. E eu achei super interessante, só que na época eu não tinha tecido para fazer. E aí eu recebi uma doação de tecido de linho. E aí eu comecei a fazer com os tecidos que eu tinha. E aí com os tecidos tricoline que veio, aí eu comecei a fazer essas máscaras de pano. Então elas são assim. Elas são um tecido branco, que vai ficar por dentro, e o tecido estampado por fora. Então, a durabilidade da máscara de pano, ela é muito superior a outra máscara de TNT que seja, né? Porque ela pode ser lavável. Ela também conta sobre os projetos de doação de máscara do qual participa e explica um pouco mais para quem quiser ajudar. Essas primeiras máscaras eu doei a princípio para umas certas pessoas, e aí eu comecei a receber várias doações de tecido. Inclusive eu recebi uma doação de tecido de lençol branco, que era de um hotel, e eu consegui fazer várias máscaras que foram feitas até doação para o albergue aqui em Foz. No momento eu estou participando de alguns projetos de máscaras caseiras, além dessas de tecido que eu estou fazendo, e a gente está fazendo assim, para garantir alguns materiais que a gente tem, alguns custos, eu estou fazendo, são 10 máscaras por R$20. Se vocês quiserem ajudar nesse projeto, tem essa forma. E no pacotinho com essas 10 máscaras, elas vão 8 máscaras de adulto e 2 máscaras infantis. E se você me perguntar o que farei com 10 máscaras, eu falo pra você assim, doe pra alguém. Porque a nossa realidade é essa, e há essa necessidade de uso de máscaras. Estou fazendo também parte de um projeto bem legal, que é o Mãos que Ajudam, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse projeto, ele é assim, eles oferecem o material e eles dão todo o material, o TNT, o elástico, a linha, e você entra com a sua mão de obra. E assim, estando pronto, eles vêm, eles pegam as máscaras, levam e dão para as instituições que estão precisando. E além disso, estou fazendo também parte de um outro projeto onde eu estou fazendo a doação para algumas máscaras de TNT, de máscaras de TNT também, para algumas localidades onde tem as pessoas que estão um pouquinho mais carentes. Os interessados em conhecer um pouco mais sobre as máscaras, suas estampas e tecidos, podem acessar o Facebook Laços da Gi. Na madrugada da última segunda-feira, a usina de Itaipu começou a liberar água para ajudar a aumentar o nível do Rio Paraná. O cenário, desta vez, não pôde ser apreciado pelos turistas, mas contribuiu com os países vizinhos que sofrem com a estiagem. O vertimento da usina de Itaipu, que deu início ontem, irá garantir navegabilidade no Paraguai e na Argentina pelo menos até o fim de maio. Na manhã desta terça-feira, a hidrelétrica escoou pelo vertedouro 1,3 mil metros cúbicos de água por segundo, o equivalente à vazão média das cataratas do Iguaçu em época normal. Uma nova reabertura vai depender da programação do Operador Nacional do Sistema, que leva em consideração o melhor aproveitamento da água e da energia. A operação de abertura é para ajudar a elevar o nível ajuazante e permitir o escoamento da safra do Paraguai e da Argentina. Com a abertura e o aumento do nível do Rio Paraná, mais de 200 mil toneladas de soja, avaliadas em 60 milhões de reais, poderão seguir para o mercado exterior. O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, onde algumas ações chamam a atenção da sociedade. Muitas mudanças sociais ocorreram após a Covid-19. Isso incluiu também as ações e mobilizações do Maio Amarelo,
que foram transferidas para a Semana Nacional do Trânsito, no mês de setembro. Entretanto, para que essa conscientização tão importante não seja esquecida, está sendo realizada uma mobilização digital, como explica o coordenador do movimento Cidade Unida Salvando Vidas. O Observatório Nacional de Segurança Viária, idealizador do Maio Amarelo, criou um conteúdo de materiais para serem usados nas redes sociais, aplicativos do WhatsApp, são vídeos, mensagens. É só você acessar a página do Maio Amarelo Nacional ou do site do Observatório e gratuitamente baixar esse material e fazer o uso. Mobilizar a sociedade, mobilizar os seus colegas, enviar aquele vídeo de alerta. Há várias formas de você contribuir para que nós possamos reduzir os índices de morte no trânsito. O coordenador também deixa uma mensagem para a população de Foz do Iguaçu, reforçando a importância do mês de atenção e cuidados no trânsito. Não deixe de contribuir para salvar vidas. Faça a diferença. Seja a diferença. Use toda a rede social em favor da vida. E sempre tenha muita atenção no trânsito, perceba o risco e tenha a proteção sempre à vida. Maio Amarelo, faça desse mês todos os meses. Maio Amarelo veio para salvar vidas. A professora doutora do Centro Universitário UDC, Juliana Pazini, lançou um livro que faz parte de sua tese de doutorado, Políticas de Avaliação em Larga Escala. Ela falou com a equipe do DC Notícias do que se refere à obra e à pesquisa. E venho compartilhar com vocês a felicidade da publicação do meu livro, que é fruto da minha tese de doutorado, de toda a pesquisa realizada durante 4 anos, intitulado Políticas de Avaliação em Larga Escala, análise do contexto da prática nos municípios de pequeno porte. Então, nessa obra, eu retrato como que as avaliações em larga escala, que é a Prova Brasil, IDEB, SAEB, como essas avaliações são utilizadas pelos secretários municipais, diretores, professores, para a elaboração de novas políticas, práticas no contexto da escola, pensando nos planos de ação, planos de formação continuada, estratégias e projetos a serem desenvolvidos no contraturno ou em parceria com outras instâncias, universidades, instituições de ensino, a fim de melhorar o desenvolvimento e o desempenho das crianças, principalmente do 5º ano, que são as crianças que fazem as avaliações em larga escala nas redes municipais, e como que esses gestores, então, se apropriam desses dados para a elaboração de novas políticas, elaboração de estratégias para melhorar a aprendizagem de ensino e o desempenho dos seus alunos nas suas redes. Então, essa é uma obra para quem faz pesquisa e estuda políticas educacionais, avaliação em larga escala, gestão escolar e formação de professores. Então, eu convido a leitura, agradeço a oportunidade. Por hora, o livro pode ser adquirido no site da editora Apres e logo assim que essa pandemia der uma trégua e estivermos liberados para as atividades presenciais, nós faremos o lançamento presencial. Um abraço e muito obrigada. Veja a seguir como trabalhar a mente e manter a tranquilidade. E os bombeiros estão participando de uma arrecadação no sistema Drive-Thru. Shopping China. Se liga neste destino, tem tudo de bom pra você. Natureza, emoção e aventura. E quero falar, é verão. Shopping China tem tradição e o preço que você adora. Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo dizendo junto é meu destino de compras pra vida toda. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias, vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar.
você em alta astral para presentear. Shopping China é todo seu e quer te conquistar. Festas e férias vamos comemorar. Shopping China é todo seu, venha aproveitar. Você em alta astral para presentear. Shopping China. Shopping China, terceiro andar do Shopping Paris, Cidade do Leste. Colégio Educação Dinâmica Internacional e Integral. O mundo está mais digital e tecnológico. E para acompanhar os novos desafios, aulas com tablets, robóticas e tecnologia digital. O mundo é para quem sonha alto. Uma ampla estrutura e uma equipe experiente instiga o aluno a produzir e pesquisar desde cedo. O mundo precisa de cidadãos com mais valores. Aprender, resolver, fazer acontecer com a melhor preparação. Colégio Educação Dinâmica. Educação por inteiro. O medo antecipa a situação temida como se ela fosse verdade e nossos sentimentos e pensamentos serão todos nesse sentido. Por isso, a ansiedade aumenta quando o evento se aproxima. Nessa reportagem, você vai ter dicas de como tratar esse problema. Uma preocupação excessiva, dores de cabeça ou até mesmo alguns simples hábitos e gestos do cotidiano, como roer unhas. São alguns sintomas de quem sofre de ansiedade. Uma palavra que pode parecer simples, mas pode gerar medo, insegurança ou até mesmo atrapalhar muitas coisas. O que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva, exagerada com eventos futuros, né? Uma preocupação que a gente tem com coisas que vão acontecer. E normalmente esse pensamento, né, do futuro está associado com alguma coisa catastrófica, que não vai dar certo, que não vai funcionar, como que vai ser. Então isso tudo vai gerando o quadro que a gente conhece como ansiedade. Claro que existem vários níveis de ansiedade, né? Desde aquele nível de ansiedade que a gente gerencia no dia a dia, preocupação com nossos compromissos, com as nossas atividades futuras, até um nível que pode gerar mais problemas e dificuldades para a própria pessoa. Dificuldade de dormir, dificuldade em respirar, problemas cardíacos, problemas de transtorno de pânico, episódios de pânico. Então existem vários níveis e gradações dessa ansiedade que a gente conhece, né? Muitas vezes é necessário procurar ajuda com algum profissional, mas existem alguns hábitos que podem ajudar no controle da ansiedade, como, por exemplo, praticar exercícios físicos, ter algum animal de estimação, fazer a leitura de algum livro, além de outras formas que podem ajudar bastante a lidar com isso. Claro que o ideal é a própria pessoa controlar a sua própria ansiedade, controlar os seus pensamentos catastróficos do futuro e, se, claro, ela não consegue fazer isso por conta própria, procurar ajuda profissional, médica, muitas vezes psiquiatra com uso de medicação ou mesmo ajuda psicológica para entender e controlar o fluxo dos seus pensamentos, né? Várias outras atividades de relaxamento, né, de uma diminuição dessa velocidade desse pensamento podem, claro, ajudar uma pessoa com sintomas de ansiedade, né? E é uma coisa bastante prevalente hoje. Todo mundo, de alguma forma, tem preocupações com o futuro e o que vai acontecer. A gente só não pode deixar que isso crie dificuldades e problemas para nós de uma forma geral. O Corpo de Bombeiros em Foz do Iguaçu está servindo como ponto de arrecadação de alimentos. Com o slogan "A União faz a diferença", o Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu participa da campanha de arrecadações de alimentos e consegue movimentar o estado do Paraná. A campanha Cesta Solidária Paraná é uma campanha desenvolvida pela Defesa Civil do Estado com a intenção de arrecadação de cestas básicas para famílias que estão em situação de vulnerabilidade devido à crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus. O capitão explica como serão feitas as arrecadações. As doações poderão ser feitas em qualquer posto de bombeiros em todo o estado do Paraná. O Corpo de Bombeiros inovou ao montar um drive-thru para auxiliar na ação. Para facilitar as doações, nós montamos um sistema drive-thru aqui no posto de bombeiros do Maracanã, situado na rua Bartolomeu Lourenço de Guzmão, esquina com a Castelo Branco. Esse sistema drive-thru ele estará funcionando de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18h30 e no sábado, das 9 às 12 horas. A campanha vai até o dia 23.
O capitão informa qual será o procedimento após a finalização das arrecadações. As cestas arrecadadas serão encaminhadas para a Defesa Civil em cada município de arrecadação e serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas pelo Serviço de Assistência Social das prefeituras. Nesse período onde muitas transformações têm ocorrido em todos os setores, as religiões são um exemplo disso. Elas têm usado a tecnologia para chegar ao seu público. Assim como muitas religiões, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem se adaptado a esse novo período em que estamos. Usando a tecnologia a seu favor, a obra missionária continua com toda a força. A obra missionária é algo bem simples de ser compreendido. A obra missionária é realmente o trabalho de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com todas as pessoas. Então esse trabalho é realizado por nós, os missionários, de forma integral. Então nós dedicamos 2 anos de nossa vida, ou 1 ano e meio, a compartilhar o Evangelho com as pessoas. Agora, nesses últimos tempos, nós sabemos que, pelo meio da dificuldade desse coronavírus, nós estamos ensinando por via WhatsApp ou Message. Então, os irmãos da igreja nos oferecem seus amigos para ajudá-los e ensiná-los. Então, os membros entram em contato com a gente e falam: missionários, nós temos certa pessoa aqui, aí oferece o nome, como que ela é, como vive, a família, e a gente entra em contato. A gente marca um horário com eles e fala sobre o Evangelho com eles, e compartilha o Evangelho de Cristo. Então a gente não para, né? A gente ensina por meio de videochamada. A gente tem uma dificuldade, como ele falou, por causa do coronavírus, mas a gente também tem como falar com as pessoas por meio da tecnologia. E é o que vem nos ajudando nesse tempo tão difícil, né? Mas a gente continua firme. O que antes era feito batendo de porta em porta ou em reuniões na igreja, agora é realizado remotamente. Não tem a oportunidade de ir nas ruas, né, conversar com as pessoas. A gente tem que fazer todo o nosso trabalho de casa para evitar a contaminação, tanto das pessoas como a nossa também, né? Então essa é uma das coisas que mudaram, mas a gente ainda consegue compartilhar o Evangelho com as pessoas, assim como a gente falou. E agora também a gente não tem a oportunidade de ir até a igreja e realmente ter lá o nosso momento, né, adorar o Senhor e tudo mais. Mas a gente ainda pode fazer essas coisas na nossa casa, né, continuar estudando, lendo as escrituras, realmente tendo Jesus Cristo como foco central das nossas vidas. Na internet, no caso no Facebook, tem muitos vídeos de muitos missionários de outros lugares, tanto do Brasil quanto Estados Unidos. A gente pode ver que todo mundo está se fortalecendo, incentivando para ter força nesse momento. Eles também contam um pouco mais sobre orientações e treinamentos que receberam. E todos nós recebemos muita orientação sobre o que deve ser feito em relação a esses novos tempos, né? Estamos sendo muito bem orientados e guiados nesses tempos de dificuldade. A gente recebeu um treinamento online também, junto com o nosso presidente de missão, que é o responsável por todos os missionários na área de toda a missão. Então, qualquer mudança, qualquer alteração na nossa rotina, nosso trabalho, realmente tem um treinamento, algo que nos ajude a realmente saber como eu devo fazer. Não que a gente também não possa acrescentar nossas ideias, a gente pode, mas é algo que nos ajuda realmente a ter uma base, sabe? Realmente poder ter um começo. Os missionários e missionárias aproveitam para deixar uma mensagem de esperança para esses momentos, trazendo fé e paz para os corações. Então tem uma escritura lá no livro de Mormon, em Éter, no versículo 4, que fala assim: portanto, todos que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança é essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens. Ela fala que a esperança ela é uma âncora na nossa vida, né? E realmente quando nós temos esperança, nós temos fé também. Eu sei que Cristo vive, que Ele ama cada um de nós. Que Deus, como nosso Pai, Ele ama cada um de nós, sem exceção. Então Ele só quer a nossa felicidade. Eu sei que tudo vai ficar bem, porque Deus, Ele nos ama. E Ele não vai deixar que nossas dificuldades sejam por mais que um momento. Mesmo que tudo pareça difícil, toda tempestade ela tem uma calmaria, e essa calmaria vai chegar. Mas neste momento, eu gostaria de deixar um convite a vocês, para que possam procurar os missionários e buscar saber mais sobre Jesus Cristo, e ver o
o amor que ele tem por todos nós. Veja a seguir a paixão esportiva sendo transformada em um documentário. A Cell Shop tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria. Tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. A Cell Shop tem tudo. Cell Shop, seu destino de compras no Paraguai. Colégio Monjolo, cada vez melhor. Com atividades que estimulam o respeito, a investigação e o desenvolvimento de novas experiências. No Colégio Monjolo, o aluno enxerga o mundo de forma integrada, com ensino globalizado e conectado com programas internacionais. Material didático de excelência e abordagem moderna, que estimula o respeito, cooperação e valores. O Colégio Monjolo é assim, moderno, inteligente, integral, completo e cada vez melhor. Uma paixão pelo rádio e pelos esportes foi o que inspirou a criação do documentário Vozes da Emoção, que está sendo produzido pelo jornalista e egresso da UDC, Bruno Zanetti. A união de duas paixões, pelo esporte e pelo rádio. Esse foi o motivo que levou o jornalista Bruno Zanetti a produzir um documentário que resgatasse a história do rádio esportivo em Foz do Iguaçu. Essa é uma das propostas do projeto Vozes da Emoção. A ideia do documentário audiovisual sobre a história do rádio esportivo em Foz do Iguaçu surgiu ainda no tempo da faculdade, quando eu estava no último ano de jornalismo e pensava em fazer como um projeto de conclusão de curso, o famoso TCC. Mas aí, por medo de não ter tempo hábil, de não ficar da maneira como eu gostaria, fazer algo meio apressado, eu resolvi esperar. Deixei ele na gaveta, guardado, e depois de quase 9 anos, praticamente, em 2019, eu resolvi colocar em prática. O objetivo é justamente esse, né? Poder mostrar para aqueles que não conviveram, que não acompanharam aqueles momentos do rádio esportivo de Foz do Iguaçu nos anos 90, início dos anos 2000. Mas para que tudo pudesse sair do papel, Bruno possui tudo planejado, além de contar com a ajuda de mais 2 colegas cinegrafistas, tendo tudo sempre bem organizado. E mesmo com a chegada da pandemia, o que poderia atrapalhar a produção, os trabalhos não pararam. E eu faço a produção, agendo as entrevistas, escrevo um pequeno roteiro, né, a respeito aí da história do rádio esportivo de Foz. A gente já entrevistou diversos profissionais, ex-profissionais que atuam e que atuaram no rádio iguaçuense. Até o momento foram 9 entrevistas, né? Temos previsão aí de gravar mais umas 5, 6 ou 7 entrevistas, não tem ao certo, né? Vai depender aí da disponibilidade do entrevistado, né? E quando a gente vai poder retomar essas entrevistas. Agora, durante a pandemia do novo coronavírus, a gente deu uma segurada, né? Não estamos gravando novas entrevistas, mas mesmo assim o projeto segue em andamento nos bastidores, né? Escrevendo o roteiro, conseguindo alguns áudios, né, de narrações antigas, né? Bicampeonato do Foz Futsal em 97, o primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho pela seleção brasileira. Então tem muitas histórias contadas pelo rádio esportivo de Foz do Iguaçu que a gente quer resgatar. Vários profissionais de renome dão seus depoimentos no documentário, com muitas histórias. Inclusive, o cronista esportivo Donizete Melo, que infelizmente nos deixou em abril desse ano, mas registrou sua passagem em Vozes da Emoção. Quem vem para o esporte tem que ter sinônimo, né? É igual porém, mas todavia, contudo. Você tem que estar preparado e você tem que ter as suas manhas para fazer. Quando a visualização não é boa, você tem que, sem usar binóculo, de repente enxergar dobrado. Quem fez jogo lá em União da Vitória sabe disso.
porque o estádio da equipe local fica ao lado do Rio Iguaçu. E quando chove, a cerração vem e você não vê nada, só vulto. E você não pode ficar, tô vendo vulto, você tem que narrar. Então é aí que tem que entrar um pouco a criatividade. E o rádio te proporciona você buscar. A cidade como um todo tem que valorizar esse trabalho dos profissionais de rádio, porque é um trabalho extremamente puxado, né? As jornadas esportivas, por exemplo, elas começam 1 hora antes do jogo, às vezes 2 horas antes do jogo, se dá durante todo o jogo, tem o pós-jogo, então assim, no mínimo, é uma jornada de 4 horas para um jogo de futebol que digamos que tem no máximo ali quase 2 horas. O documentário tem previsão de ficar pronto em 2021. Quem quiser acompanhar o andamento pode seguir pelas redes sociais Vozes da Emoção, onde são disponibilizados trechos e os bastidores das gravações, além de ficar como uma forma de incentivo para quem se interessar pela área. Deixar aí para o pessoal que quiser acompanhar, né, nas redes sociais. A gente tem uma página Vozes da Emoção no Facebook, no Instagram e também no YouTube, onde a gente coloca os bastidores das gravações, fotos, imagens. Então o pessoal pode acompanhar tudo por lá. E claro, quando o filme estiver pronto, a previsão é que ele seja lançado em 2021, é que ele esteja disponível, né, nessas plataformas digitais para quem quiser acompanhar e saber um pouco mais dessa história do rádio esportivo de Foz. É um resgate histórico mesmo para as novas gerações, né, o pessoal que está no curso de jornalismo, aqueles que se interessam pelo tema, né, poderem acompanhar essa situação histórica aí, esse momento histórico do jornalismo esportivo em Foz, né? E o DC Notícias Especial vai ficando por aqui. Foi um resumo das principais informações dessa última semana. Para você, um ótimo final de semana. Eu te espero na segunda-feira, a partir das 6h30 da tarde, aqui pela Foz TV. Até lá. Tchau, tchau. Até lá.